Bem-vindos aqui à nossa discussão de hoje, que é como obter patrocínio para arquitetura, que é aqui o nosso happy hour arquitetônico dessa sexta-feira, ok? No qual a gente vai discutir uma das questões mais importantes ou mais discutidas, não é, pelo pessoal de arquitetura, que é como é que eu faço para vender internamente a ideia de arquitetura corporativa. Tá? Como é que eu faço para obter patrocínio interno em termos de arquitetura corporativa? E a primeira questão seria realmente discutir por que a arquitetura precisa de patrocínio. Afinal de contas, por que a arquitetura não anda sozinha? Né? Por que ela precisa de patrocínio? Por que nós precisamos estar discutindo a questão do patrocínio no webinar? Então, existem várias razões por conta disso, por trás disso, né? A primeira delas talvez seja a questão da mudança cultural. Você implantar arquitetura corporativa tipicamente envolve uma grande mudança cultural dentro da empresa. E quando a gente fala de mudança cultural, nós estamos falando de alguma coisa muito concreta, não estamos falando de uma coisa abstrata, né? As pessoas pensam, mudança cultural é um negócio abstrato. Não, é um negócio bastante concreto. Nós estamos falando aqui de mudança da forma de trabalho das pessoas no dia a dia, nós estamos falando de mudança das crenças e valores das pessoas e assim por diante. Tá? Então, por exemplo, uma das crenças mais básicas que precisam ser mudadas dentro das empresas é aquela ideia de que eu tenho que correr atrás das metas do meu feudo, né? Do meu silo. Tá? Então, ninguém fala isso, né, numa empresa. Se você perguntar se alguém fala isso numa empresa, ninguém vai, não, imagina, ninguém vai admitir uma coisa dessa, mas é uma das crenças mais espalhadas nas empresas, do tipo assim, cara, eu tenho que correr atrás dos objetivos, não da empresa, mas do meu diretor. Né? Então, se o meu diretor manda fazer tal coisa, é atrás de... Eu sei que o meu diretor está mandando fazer é contra os interesses da empresa, mas não interessa, porque quem paga o meu salário, quem faz a minha avaliação de desempenho, quem decide se eu vou ser promovido ou demitido é o meu diretor. Então, que se dane, né? Os objetivos da empresa. O que interessa aqui é os objetivos do meu diretor. Então, quando a gente está falando de arquitetura corporativa, nós estamos falando de uma mudança cultural, por exemplo, nesse sentido. No sentido de que nós não estamos querendo reforçar a cultura de feudos, a cultura de silos. Nós queremos correr atrás dos objetivos estratégicos da empresa como um todo. Então, já aí a gente tem uma mudança cultural muito grande. E como todo mundo sabe, uma mudança cultural é alguma coisa que depende fortemente de um patrocínio da altíssima administração. Então, para seguir o exemplo que eu acabei de dar, como é que você vai mudar a cultura de uma empresa onde cada pessoa, cada funcionário, está mais preocupado em atender o seu diretor da sua área, do seu feudo, do seu silo, do que em entregar resultado para a empresa como um todo? Tá? Então, nós estamos falando de mudança cultural. Tá? Que tem muito a ver com o próximo item, que é a questão do conflito de interesse. Quando nós implantamos a arquitetura corporativa, nós estamos tipicamente mudando, enfim, até ameaçando, né, interesses de muitas pessoas, de muitas áreas. Se a gente for ficar aqui no mesmo exemplo, né, a gente está falando de como é que eu como é que eu implanto a arquitetura corporativa na medida em que os donos dos silos, por exemplo, né, não têm o menor interesse de que o silo seja invadido. Né? Então, por exemplo, uma das coisas que tem na arquitetura corporativa é que você, por exemplo, uma das coisas, tá? Não é nem de arquitetura corporativa isso, na verdade. Né? É mais de gestão de processos, tal, de escritório de processos, etc. Mas, por exemplo, faz parte da arquitetura corporativa você fazer isso também. Então, você chega numa área, num silo, num feudo desse, e fala assim, olha só, vim aqui mapear os seus processos. Vim aqui entender como é que você funciona. Na maioria dos casos, você vai ter diretores, vice-presidentes, executivos que falam, por que você está vindo aqui? Enfim, para que você quer entender como é que eu trabalho? Hã? Essencialmente, você está dizendo para o cara que você vai mapear a forma como ele trabalha
e que a forma como ele trabalha estará daqui para frente sujeita à crítica, sujeita a melhoria contínua, etc., essa coisa toda, mas do ponto de vista do cara, essencialmente ele está dizendo o seguinte, bom, eu sou o dono desse troço aqui, cara, por que você quer entender como eu trabalho? Ah, eu sou aqui o vice-presidente, eu sou aqui o diretor, eu sou aqui o CXO dessa área aqui. Quem você pensa que é, né? Para vir aqui tentar entender como a nossa área trabalha. Então, a gente tem muito conflito de interesse, que normalmente uma das coisas que a arquitetura corporativa promove é o compartilhamento da informação, o compartilhamento de como que a empresa funciona em todas as suas áreas, e por incrível, eu ia dizer por incrível que pareça, né? Mas na verdade não é incrível que pareça porcaria nenhuma, porque vocês têm experiência prática nas empresas, né? Então todo mundo sabe que isso não é do interesse, não só de muita gente, como talvez até da maioria dos executivos, né? Tipo assim, cara, eu não tenho o menor interesse de que a forma como o meu departamento trabalha esteja aí publicado para todo mundo saber como é que é, tá? Então a gente tem esse impeditivo a mais, o que exige naturalmente patrocínio. Como é que eu venço esse tipo de situação? A única forma que eu conheço é através de patrocínio de cima para baixo, né? É alguém que diga, vai ter que divulgar essa informação porque eu estou mandando, né? Então, aqui nós estamos falando aqui de um CEO, né? De um presidente da empresa, etc. Ou, alternativamente, a única forma disso acontecer é através de algum tipo de negociação. Tipo, eu vou nas várias áreas, eu arquiteto, né, vou nas várias áreas e digo para elas, olha só, eu gostaria de compartilhar a sua informação com as outras áreas e mais eu posso provar para você que você vai ganhar mais do que perder com essa informação, porque não só, tudo bem, a sua informação vai estar disponível para os outros, mas, por outro lado, você vai ter informação disponível sobre as outras áreas que hoje você não tem. Tá? Em seguida, a gente tem a questão do custo. Né? Aí é uma questão, teoricamente, um pouco menor, mas é uma questão que eu tenho aí alguma experiência nesse sentido, né? No sentido de tentar vender para a empresa a ideia de arquitetura corporativa e o pessoal falar que não tem orçamento, tá? Não porque o custo para implantar arquitetura corporativa na empresa seja muito alto, porque não é. É muito mais baixo do que a maioria das empresas, maioria das coisas que as empresas estão fazendo por aí. Mas elas normalmente falam, não consigo justificar esse custo. Né? Então, essa é uma das questões bastante frequentes. Então, mais uma vez, a gente precisa de patrocínio, né? Porque é o patrocínio que vai... É um patrocinador poderoso dentro da empresa que vai assinar o cheque para fazer acontecer a arquitetura dentro da empresa. Tá? Fora isso, nós temos a questão da complexidade. As pessoas olham para a arquitetura e falam, esse negócio é muito complicado, esse negócio é muito difícil, né? É bacana, tal, mas não sei, tal. Um dia a gente implanta isso. Né? Eu vou contar uma história aqui, que, na verdade, talvez eu volte a falar mais para frente, mas é justamente uma situação dessa. Um dos maiores projetos de arquitetura corporativa que eu já participei foi um projeto que eu levei 5 anos para vender. E eu levei 5 anos para vender esse projeto, não porque eu precisasse 5 anos para vender isso para o pessoal interno da empresa. Não. No primeiro ano, né, na primeira apresentação, etc., eu já vendi a ideia para o pessoal interno, né, para o pessoal, enfim, responsável por isso dentro da empresa. Eles ficaram totalmente convencidos e, a partir daquele momento, eles começaram a me chamar, né, para tentar, porque, enfim, eles estavam convencidos, mas eles não tinham autonomia e orçamento para aprovar um projeto de implantação de arquitetura. Então, eles me chamaram ano após ano para fazer uma palestra, uma apresentação para a alta administração sobre o assunto. E, de fato, eu fui 3 ou 4 vezes, não lembro, né, fazer palestra, assim, anos seguidos, né, fazer uma palestra explicando o que era arquitetura corporativa para o comitê executivo, né, para os altos administradores. E, em todos os anos, eu fazia minha palestra e o pessoal dizia assim, bacana, bonito, gostei. Tipo, um dia a gente implanta isso aí. Né? Mas não havia o quê? Esse próximo item aqui da minha lista, que era o senso de urgência.
O pessoal achava que isso era bacana, mas que não havia urgência em relação a isso. Então, eu aprendi mais um aspecto aí, que era ou você fala, ou você convence os caras de que existe uma urgência em relação a isso. Ninguém é contra, em teoria, a arquitetura corporativa. Até tem, vai. Até tem uns malucos aí que são contra, até em teoria, contra a arquitetura corporativa. Mas raramente a gente encontra isso, tá? Normalmente você tem pessoas, executivos que são a favor, conceitualmente, acham que é bacana e tal, mas que não priorizam, não dão patrocínio, não aprovam orçamento e assim por diante, tá? Então, numa das palestras, dos últimos encontros que a gente teve aqui, os últimos happy hours, a gente discutiu a questão da maturidade. E eu acho que quando a gente fala da maturidade, fica muito claro por que a gente precisa de patrocínio, né? Então, por exemplo, quando você está no nível 0, não tem nada de arquitetura dentro da empresa, você precisa de patrocínio, pelo menos para começar a ter arquitetos dentro da empresa, né? Aí você passa lá para o nível 1, como a gente falou lá na outra palestra, no outro encontro, aonde você tem lá pelo menos arquitetos de solução. Já é uma vantagem. Mas para você passar para o próximo nível, que é fazer com que os arquitetos de solução sejam chamados e envolvidos na escolha, priorização de projetos, você precisa de patrocínio, concorda? Então, você precisa de alguém de alto nível que diga, olha só, você precisa trazer esses caras para as reuniões de priorização de projetos. Isso é uma questão de patrocínio. Normalmente, sem patrocínio, você não vai ser chamado para essas reuniões. Para você passar para o nível de cima, que é você ter arquitetos de TI exclusivamente dedicados à arquitetura, que não estão envolvidos em projetos, que não estão enfiados em projetos, que não são arquitetos de solução, você precisa de mais patrocínio ainda. Você precisa de alguém que diga, não, beleza, a gente vai pagar o salário de uns caras que não estão em projetos. O que, por incrível que pareça, é dificílimo, né? Porque as pessoas dizem assim, ah, não, enquanto você tem um arquiteto enfiado num projeto, ele faz parte da equipe de projeto, é fácil de justificar o salário desse cara, etc. Agora, como assim? Você está dizendo que eu vou pagar o salário de uns caras que vão ser arquitetos e que não vão estar enfiados em projetos, que vão estar pensando aqui em visão holística, não sei o quê, que eu nem sequer consigo justificar o custo deles em termos de benefício por conta dos projetos. Então, vocês já estão vendo que o quanto que isso já vai ficando mais difícil em termos de patrocínio. Você vai ter que convencer os executivos que vão pagar o salário dessa galera de que sim, de que vale a pena pagar o salário de arquitetos que não estão em projetos nenhum, e que não estão em nenhum projeto, e que vão conseguir obter resultado em relação a isso. Tá? Quando a gente vai ainda mais para frente, no sentido de você ter arquitetos corporativos, que estão olhando para o negócio como um todo, e ainda por cima, quando a gente fala de você ter aqui, como a gente falou no nível 5, né, de você ter arquitetos corporativos, de um comitê de arquitetura, etc., que estão olhando para a estratégia da empresa como um todo, embora isso pareça óbvio para a gente que está aqui, não é óbvio para o pessoal que está lá fora, e eles não conseguem entender essa necessidade, e dificilmente a gente tem uma grande dificuldade para conseguir o patrocínio para chegar nesse nível. Tá? Então, eu gostaria de propor algumas ideias em relação, primeiro, à questão de onde eu devo procurar patrocínio. Né? Eu fiz aqui uma pesquisa, né? Um quiz aí no LinkedIn, né? Essa semana, como eu tenho feito todas as semanas, e o resultado não deu muito diferente do que eu imaginava. Tá? Apenas uns 20%, mais ou menos, 20 mais 18, até, na verdade, o número até deu melhor do que eu pensava. Tá? Deu uns 30%, 40% de empresas que responderam, né? O quiz, lógico, esse quiz não é científico, não é estatisticamente significativo, nada disso. Tá? Mas, ainda assim, eu tive aí em torno de uns 35% a 40% de respondentes que disseram que o patrocinador da arquitetura nas suas empresas eram ou o CEO, tá? Ou o CIO mais algum executivo de negócio, o que já é uma enorme vantagem. Tá? Porque na maioria das empresas que eu pergunto, quem é que está patrocinando o esforço de arquitetura? Quase sempre a resposta é o CIO. Tá? E aí eu respondo para a empresa, eu falo, cara, CIO patrocinando a arquitetura não serve para nada. Tá?
é legal. A última coisa que eu queria era você querer fazer arquitetura na empresa contra o CIO, né? O CIO não patrocinando, mas CIO patrocinando, cara, é o bare minimum, tá? É assim, cara, é suposto isso aí. É óbvio que o CIO tem que estar patrocinando, mas não é suficiente. Para a arquitetura acontecer na sua empresa, você precisa obter patrocínio fora da TI, especialmente, que é o caso de 99,99% das empresas do Brasil, aonde a arquitetura é um esforço, é uma iniciativa que começa na TI. Então, ou você arruma um patrocinador fora da TI, ou você não vai muito longe. Tá? Então, esse foi o objetivo lá da pesquisa que eu fiz, e efetivamente a gente conseguiu aí ter 40% do pessoal que falou que tinha o patrocínio ou do CEO, né, do presidente da empresa, ou do CIO, né, do diretor de informática, do TI, junto com algum patrocinador de negócio, o que já é uma grande coisa. Mas é isso, você tem que buscar patrocínio fora da TI. Sem patrocínio fora da TI, cara, o teu esforço, a tua iniciativa de arquitetura não vai longe. Tá? E como a gente teve aqui uma discussão aqui recente, quando você não tem esse patrocínio fora da TI, mesmo que, digamos assim, o teu CIO aprove, né, e seja a favor, etc., etc., isso é muito frágil. Mudou o CIO, você pode matar a sua... Entra um CIO, por exemplo, que não entende, né, a função e a necessidade de arquitetura, o teu esforço de arquitetura foi para o beleléu, entendeu? Agora, por outro lado, mesmo que troque um CIO, se você tem patrocínio de uma área de negócio, é muito mais difícil. O novo CIO vai ter que ser... Né? E fala, esse negócio de arquitetura é um monte de besteira. Aí vem o diretor de marketing, ou de finanças, ou de auditoria, e fala, não, 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 isso aqui é importante. Né? O cara vai ter que, né, pelo menos ouvir o que essa galera tem a dizer. Né? Então, Severo colocou aqui, né? O patrocínio de ar na TI, entregar a chave do galinheiro para o roupa. Pois é. Então, esse exemplo que eu dei aqui, gente, não é um exemplo teórico, tá? É um exemplo muito prático que eu tive, né? Na verdade, é o mesmo exemplo aqui que eu dei antes, né? O maior, assim, é muito triste isso, né? Mas o projeto mais bem sucedido que eu fiz de implantação de arquitetura, e que é aqui exemplo aqui de um monte de coisa que eu tô falando aqui, foi um projeto que morreu por causa de uma troca de CIO, né? Porque veio um CIO novo, isso faz muito tempo, né? Faz mais de 10 anos. Veio um CIO novo, falou, não entendia, não sabia o que era arquitetura, falou, isso é besteira. Tal, e matou a arquitetura. Simplesmente matou a arquitetura dentro da empresa. Tá? Hoje seria muito mais difícil, né? Porque hoje em dia todo mundo fala de arquitetura, mas 10 anos atrás, o cara veio e falou, esse negócio é besteira, tal, e matou a arquitetura. Né? Infelizmente, na época, a gente não tinha conseguido obter isso que eu estou falando aqui, patrocínio fora da TI. Se a gente tivesse conseguido um bom time de patrocinadores fora da TI, ele não teria sido capaz de fazer isso. Tá? Então, essa é uma das razões pelas quais você precisa ter patrocínio fora da TI. Bom, o que mais? Então, onde eu busco patrocínio? A primeira questão é a seguinte, observe a cultura e as relações de poder. Tá? Antes de sair perguntando quem é que pode te patrocinar, você tem que perguntar o seguinte, qual é a cultura da minha empresa e quem é que manda na minha empresa? Né? Relações de poder. Tá? Quem é que efetivamente manda aqui na empresa? Tá? A gente sabe que isso tem muito pouco a ver com organograma. Quem manda na empresa depende de uma série de fatores, né? Já tivemos aqui discussões sobre isso. Mas observe a cultura. Né? A cultura da empresa prioriza o quê? Por exemplo, algumas empresas têm uma cultura que prioriza a questão, por exemplo, empresas europeias. Né? Empresas europeias têm muito isso. Tem uma cultura que prioriza muito a questão de governança, controle, auditoria, né? Tem que estar tudo certinho, os livros têm que estar certos, etc, etc. Isso é a cultura da sua empresa. Tá? Então, se você está numa empresa que é uma empresa que tem cultura europeia, então isso provavelmente quer dizer que a empresa tem uma cultura que privilegia esse tipo de assunto, o que quer dizer que é muito provável que você consiga bons patrocinadores nas áreas que são responsáveis por esse assunto. Por exemplo, auditoria, governança e assim por diante. Tá? Agora, se você está numa empresa, por exemplo, cuja cultura é uma cultura mais americana, né, que está mais preocupada com
resultado de curto prazo, né? Com concorrência, com não sei o que e tal, aí provavelmente você vai ter que procurar patrocínio nas áreas de marketing, né? De produto e assim por diante. Tá? Então, a primeira questão é essa, né? Aonde eu busco patrocínio? Quem são os executivos fora da TI que eu preciso, que apoiem o esforço de arquitetura, levando em conta a cultura da minha organização? O que é mais importante para a minha organização? Quais são as crenças e valores mais importantes para a minha organização? Tá? E também as relações de poder. Né? As relações de poder respondem à pergunta: quem é que efetivamente manda aqui nessa empresa? Bom, aí nós temos várias opções. Né? Nós temos, por exemplo, uma das opções, a opção mais óbvia é vender a ideia de arquitetura e obter patrocínio da alta administração. Né? Então, se você conseguir vender a ideia de arquitetura para, vamos dizer assim, o comitê executivo, para o presidente da empresa, aí não tem mais nada, aí morreu, não precisa mais gente. Né? Você pode ir embora aqui desse webinar, não precisa mais discutir nada. Né? A questão está resolvida. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar é: será que eu consigo vender arquitetura corporativa para a alta administração, para o comitê executivo, para o presidente da empresa? Tá? Quando isso não é possível, o próximo passo é tentar encontrar algum executivo de negócio de alguma área core, né? De alguma área fim da empresa. Então, nós estamos falando aqui de um executivo de engenharia, de produto, de marketing, de vendas, etc, etc. Se eu conseguir vender a ideia da arquitetura corporativa, por exemplo, para um diretor de marketing, para o CMO, né, o Chief Marketing Officer, dizendo o seguinte: olha só, a arquitetura corporativa vai te ajudar, por exemplo, a ter mais time to market, né? Vai conseguir te ajudar a lançar produtos novos mais rápido, que é uma coisa que a arquitetura efetivamente pode entregar. Tá? Se você conseguir vender essa ideia para esse cara, maravilha. Tá? Então, de uma maneira geral, o que a gente precisa tomar cuidado é com o bombril, né? Porque a arquitetura corporativa ela é uma espécie de bombril, no sentido de que a arquitetura corporativa ela tem mil e uma utilidades, né? E a tendência, infelizmente, né, do arquiteto corporativo típico é tentar vender para cada pessoa com quem ele conversa todos os benefícios da arquitetura corporativa, sendo que dos mil e um benefícios, para aquela pessoa com quem você está falando, apenas um dos mil e um interessa. Tá? Então, a gente precisa aprender a ter um discurso customizado, no sentido de dizer o seguinte: olha só, a arquitetura corporativa reduz custo, reduz risco, né? Aumenta o time to market, aumenta a satisfação do cliente, blá, 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 tem mil e uma utilidades. Mas se eu estou falando com o diretor de marketing, eu só vou vender para ele a arquitetura corporativa dizendo o seguinte: a arquitetura corporativa melhora o time to market. Tá? Se eu estiver vendendo arquitetura para o diretor financeiro, eu vou dizer: a arquitetura corporativa reduz custo. Se eu estiver falando, sei lá, com o diretor de auditoria, eu vou virar para o cara e falar: a arquitetura corporativa reduz risco. Eu vou pegar dessas mil e uma utilidades e vou fazer a seguinte pergunta: o que esse cara quer ouvir? Qual é a preocupação deste stakeholder? Né? Aquilo que em Toga fez, né, a gente chama de qual é o concern desse stakeholder. Né? Então é o seguinte, cara, eu só vou vender aquilo. Não adianta ficar falando 1.500 benefícios, porque, sabe, um deles interessa e todos os outros não interessam a mínima. Eu falar para o diretor de marketing que a arquitetura reduz custo, ele está pouco se ferrando para isso. Né? O diretor de marketing tipicamente não quer nem saber de custo. Tá? Então, a questão é justamente essa. Tenha o domínio do assunto, conheça todos os mil e um benefícios da arquitetura corporativa, até para que você possa selecionar dos mil e um, aquele um ou dois benefícios que interessam para aquele stakeholder, para aquele diretor, para aquele executivo para o qual você está tentando vender a ideia. Tá? Bom, além disso, nós temos se você não conseguir vender arquitetura para os executivos core, né? Marketing, produto, engenharia, vendas, etc., então você pode ir para os executivos de negócio de back-office, especialmente os executivos de negócio de governança. Tá? E aqui nós estamos falando de gente tipo auditoria, controles internos, compliance, riscos e assim por diante. Tá? As várias governanças, né? Governança de TI, governança corporativa, etc, etc.
Por que isso é importante, gente? Porque, de novo, voltando aqui no primeiro item, né? Observe a cultura. Para algumas empresas, em várias empresas, a cultura dá apesar dessas áreas, né, dessas funções não serem funções core, não serem funções de front office, serem funções mais de back office, elas são muito importantes. Se você pegar, por exemplo, empresa do setor financeiro, banco, cartão de crédito, financeira, seguros, etc., em todas essas empresas, essas áreas aqui de auditoria, controles internos, compliance, etc., são extremamente importantes. Tá? Então é o seguinte, se vem um auditor e fala isso aqui não pode ser feito, então aquilo não é feito. Ponto. Tá? Isso significa que, muitas vezes, obter o patrocínio desses caras pode ser a diferença entre a vida ou a morte da arquitetura. Tá? E são áreas que raramente os arquitetos vão atrás. Então o arquiteto pode perfeitamente falar o seguinte, bom, eu vou tentar vender a ideia de arquitetura, por exemplo, a auditoria. No sentido de virar para o cara de auditoria e dizer o seguinte, olha só, tem esse troço aqui chamado arquitetura corporativa, que vai te ajudar a entender como a empresa funciona e, portanto, o que precisa ser auditado. Se você consegue vender, e é muito fácil, tá? Se você consegue vender a ideia de arquitetura para esse pessoal, auditoria, controles internos, compliance, etc., numa empresa onde essas áreas são importantes, você já tem meio caminho andado. Porque você não precisa mais vender a ideia dentro da empresa, esses caras vão vender para você. Né? Eles vão chegar e falar assim, olha só, a gente precisa de arquitetura corporativa porque a arquitetura corporativa é uma ferramenta importante para o nosso trabalho de auditoria, controle interno, compliance, risco, etc. etc. Tá? Então, em empresas onde essas áreas são importantes, é alguma coisa que você efetivamente deve correr atrás. O que mais? A gente tem aqui também... Beleza, então a gente viu aqui, né, onde buscar patrocínio, ou seja, quais são as áreas onde a gente deve... São as áreas, as pessoas, né, que a gente deve procurar patrocínio. Mas a próxima pergunta é como obter esse patrocínio, tá? Então, tipo assim, tudo bem, eu já identifiquei quais são as pessoas com quem eu tenho que falar. Mas o que eu falo para elas? Um primeiro argumento, que é um argumento que vale principalmente para alta administração, etc., é o argumento de autoridade, tá? O argumento de autoridade, basicamente, é aquele que todo mundo conhece. Né? O cara vira para você e fala, olha, precisa de arquitetura. A primeira pergunta que 99% dos executivos fazem é, quem mais está fazendo isso? Né? Aí você vem com o argumento de autoridade. Olha só, nada mais, nada menos do que 100% das 500 empresas da Fortune, né? Ou da Forbes. Todas as grandes empresas internacionais estão fazendo isso. Não tem grande empresa que não tenha uma área séria e forte de arquitetura. E aí você pode citar outros argumentos de autoridade. Você pode citar o Gartner, você pode, por exemplo, né, não sei quantos de vocês aí estão inscritos no meu boletim, né, no meu newsletter, mas essa semana, o newsletter dessa semana, ele veio com 2 links, né? Um deles era justamente um paper enorme da Intel, dizendo o quanto que a Intel estrutura toda a sua estratégia em termos de arquitetura corporativa. Então, isso é um argumento de autoridade. Quando o seu chefe pergunta quem está fazendo isso, você fala, a Intel. Quero ver o cara virar e falar, né? Entendeu? Então, cara, é a Intel que está fazendo, né? Quem é a Intel? Porra, a Intel é a Intel, né, cara? É uma das maiores, mais importantes, mais sérias empresas do mundo, tá? Então, se a Intel acha que ela tem que estruturar a sua estratégia em termos e em torno da arquitetura corporativa, no mínimo, é alguma coisa que a sua alta administração deveria estar prestando atenção, tá? E, de novo, a Intel não está olhando, não é a área da TI da Intel que está olhando para a arquitetura corporativa, tá? O paper que eu soltei essa semana é sobre a estratégia da TI enquanto empresa como um todo, tá? Não é a TI da Intel que está olhando para a arquitetura, é a Intel, ok? Isso foi né? um exemplo que eu dei, um paper que é bastante completo, etc, etc. Lá você tem uma infinidade de exemplos desse tipo, né? O Severo está aqui, ele pode depois dar alguns exemplos aí. Mas, se você pegar lá as 500 de Fortune, né, você vai ver que, cara, não tem grande empresa lá fora que acha que a arquitetura é besteira, é perda de tempo, é burocracia, não sei o quê. Não existe isso, tá? Simplesmente não existe. Então, o argumento de autoridade é importante, sim, tá? É dizer assim,
Cara, todo mundo que é sério está fazendo essa porra. Então, nós precisaríamos fazer também. Não é o melhor argumento, tá? Do ponto de vista de lógica, tá? Eu sou um cara que estudou filosofia, etc. Eu sei que argumento de autoridade é considerado uma das falácias lógicas, tá? Argumento de autoridade não prova porcaria nenhuma, ok? Mas a gente sabe que no dia a dia do nosso trabalho, por incrível que pareça, apesar de, do ponto de vista lógico, ele não valer nada, é talvez o argumento mais forte que tem, né? Se não fosse assim, a primeira pergunta que a gente receberia dos executivos não seria quem mais está fazendo isso, né? Então, já que é essa pergunta que não deveria, essa não é a pergunta que eles deveriam estar fazendo, mas já que é essa pergunta que eles fazem, a gente tem que ter a resposta. Aí a gente vai lá e responde, olha, as 500 de Fortune, né? a Intel, etc. Tá? Então, é bom ter na manga esses argumentos de autoridade. Fora isso, a gente tem também aquilo que eu chamo de ROI retroativo. Né? Qual que é o ROI desse negócio de arquitetura corporativa? Esse é um dos grandes argumentos, né, que as pessoas usam, que as empresas às vezes usam para não implantar arquitetura, porque os arquitetos não conseguem responder essa pergunta. É óbvio que você não tem como prever qual é o retorno do investimento de arquitetura para o futuro, tá? Porque a arquitetura é muito parecido com BI, né? Como é que você faz, né, uma estimativa de ROI de BI? É impossível, cara. BI, o que é BI? BI é prover, né, boas informações para ajudar na tomada de decisão dos executivos. Agora, se os executivos não tomam boas decisões com base nessas informações, o ROI vai ser zero. Então, com base nesse tipo de argumentação, ninguém justificaria BI em empresa nenhuma. E a mesma coisa vale para a arquitetura. Mas, por quê? Porque a arquitetura tem muito a ver com BI nesse sentido. Né? A arquitetura ela provê informações e inteligência para a tomada de decisão. Ok? Mas tem um jeito, tem um truque. Um truque é o seguinte, é o que eu chamo de ROI retroativo, que é dizer o seguinte. Beleza, olha, cara, eu não sei te dizer qual é o ROI, né? Qual é o retorno do investimento de arquitetura para o futuro. Mas eu sei te dizer o seguinte, nos últimos 5 anos, nós tivemos os seguintes desastres. Esse, aquele. Esse projeto que foi cancelado no final, esse projeto duplicado, esse projeto que custou 3 vezes mais caro do que o orçado, esse projeto que não sei o quê. Toda empresa tem uma coleção de desastres, né? E, normalmente, essa coleção de desastres não é muito difícil de quantificar em termos de prejuízo, em termos de quanto custou. Tá? Um projeto que foi cancelado, você pega e fala assim, no mínimo, tá? O esforço em recursos humanos, número de funcionários, vezes mais gerentes de projeto, blá, 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 quem participou do projeto vezes salário, papapá, você consegue, no mínimo, saber o custo humano, né, daquele projeto, sem contar ferramentas, esse tipo de coisa. Tá? E aí você pega e fala o seguinte, olha só, se a gente tivesse implantado a arquitetura 5 anos atrás, pelo menos metade desses desastres não teriam acontecido. Aí você pega lá, vamos supor que você somou todos os desastres dos últimos 5 anos e deu, sei lá, 30 milhões. Né? Aí você fala, se tivéssemos implantado a arquitetura 5 anos atrás, pelo menos metade disso aí teria sido evitado. Então, dos 30 milhões, 15 milhões. Então, o retorno teria sido 15 milhões. Tá? Então, se eu tivesse implantado a arquitetura 5 anos atrás, eu teria economizado ou deixado de gastar 15 milhões, levando em conta quanto que eu gastei para implantar a arquitetura, que tipicamente vai ser muito menos do que isso, você vai ter aí, vamos supor que você gastou 5 milhões para implantar a arquitetura. Tá? Então, aí você teve um ROI de 200%. Né? Ou seja, você investiu 100, investiu 10 e teve um retorno de 30. Tá? Então, um ROI de 200%, que está muito, muito longe de ser desprezível. Tá? Então, essa é uma ideia aí do ROI retroativo. Né? O Severo falou do ROI retroativo baseado em débito corporativo. Exato. Né? Então, por exemplo, o débito ou dívida corporativa, que é uma expansão da ideia do technical debt, né? Todo mundo conhece métodos ágeis, conhece a ideia do débito ou dívida técnica. Né? O que é a dívida ou débito corporativo? É nada mais, nada menos do que a agregação de todos os débitos técnicos de todos os projetos. Tá? Então, essencialmente, é o seguinte, você teve um monte de projeto que fez besteira,
tá? E que acumulou débito técnico. Isso tudo aí gerou um débito corporativo que, se você tivesse tido arquitetura naquela época, muito provavelmente esse débito técnico teria sido muito menor. Tá? Então, é uma outra maneira de você justificar isso aí. Bom, além disso, beleza, vamos supor que nem isso, você não conseguiu convencer a galera nem com argumento de autoridade, nem com ROI retroativo. Né? Então, beleza. Então, você pode ir para aquilo que eu chamo de tática de guerrilha. A tática de guerrilha é o seguinte, não conseguir justificar a arquitetura para alta administração. Então, eu vou tentar vender a ideia de arquitetura para alguma área de negócio, ou para a área de marketing, ou para a área de finanças, para a área de RH, enfim, alguma área de negócio onde a gente vai tentar resolver questões de arquitetura menores, mais locais, etc., mas de tal maneira que aquilo gere um resultado e que aquele resultado faça com que aquele executivo de negócio se torne nosso propagandista. Né? Então, isso é uma tática de guerrilha no sentido de comer pelas bordas. Né? Tipo assim, eu não consegui vender a ideia de arquitetura para alta administração, mas eu consegui, pelo menos, vender para essa área aqui. De tal maneira que, quando der resultado, esse cara vai fazer propaganda da arquitetura para o resto da empresa. Porque a gente sabe que propaganda de arquitetura por parte do CIO, né, do diretor de TI, não adianta nada, né, porque o pessoal fala, mais uma maluquice da TI. Né? Então, a gente precisa necessariamente ter propagandistas, patrocinadores fora da TI. Né? Talvez isso aqui seja a ideia mais importante que eu quero passar aqui nessa apresentação. Tá? Uma alternativa ao projeto de guerrilha é o projeto de porão. Né? O projeto de porão é parecido com o de guerrilha, mas a diferença é a seguinte, enquanto o de guerrilha ele é um projeto, enfim, a guerrilha está acontecendo aí, quem estiver olhando vai ver a guerrilha, né? O porão é alguma coisa que a gente faz escondido. Né? A ideia é a seguinte, a gente vai também, é muito parecido com o de guerrilha, no sentido de que você vai tentar obter um patrocinador fora da TI. Mas a ideia é o seguinte, você vai fazer um projeto meio que escondido para evitar ele ser sabotado e quando ele estiver pronto, você vai mostrar o resultado desse projeto de tal maneira que as pessoas olhem e falem, pô, bacana isso aí. Né? E aquelas pessoas que são contra não tenham muito o que dizer porque a coisa está pronta e tem um resultado para ser mostrado. Fora isso tudo, né, gente, um conceito geral é que em relação à questão da urgência, esse negócio de arquitetura é bacana, é bonito, é legal, mas, enfim, um dia, quem sabe, num futuro muito distante, quem sabe a gente se dedique a isso. Tá? Que eu digo que na verdade, provavelmente a desculpa mais comum que a gente ouve nas empresas. Né? Ninguém fala... É muito difícil você chegar numa empresa e falar de arquitetura corporativa, as pessoas falarem isso não presta, isso não serve para nada, isso é besteira. A maioria das pessoas são a favor, a maioria das pessoas fala, não, isso é bacana, tal. O que elas não veem ou não querem reconhecer é a urgência. Elas falam, um dia a gente faz isso aí. Tá? E isso é um assunto muito sério, né? Porque, na verdade, uma das maneiras de você vender a urgência disso aí é tudo isso que a gente falou antes, né? O ROI retroativo. Tipo, cara, quanto mais está... Se esse troço tem ROI e você não está implantando, então você está deixando dinheiro na mesa. Tá? Agora, deixando de lado tudo isso, uma das maneiras de você, digamos assim, trazer urgência para uma implantação de arquitetura é pegar carona no projeto da moda. O projeto da moda é sempre urgente e toda empresa tem o projeto da moda todo ano. Tá? Esse ano nós estamos implantando CRM, esse ano nós estamos implantando SAP, este ano nós estamos implantando não sei das quantas, este ano estamos fazendo transformação digital. Não importa. Toda empresa tem o projeto da moda do ano. Se você for capaz de encaixar a arquitetura corporativa, pegar carona nesse projeto, normalmente dá muito certo. Aquele mesmo exemplo que eu falei mais cedo, né? Que eu fiquei 5 anos tentando vender arquitetura para a empresa, quando que a gente conseguiu vender? Quando a empresa decidiu implantar SAP. Né? No dia que a empresa decidiu implantar SAP, projeto monstro, 80 consultores da IBM, mais 80 funcionários internos, num prédio à parte, não sei o quê, aquilo que era considerado caro, difícil, não sei o quê, que era arquitetura, virou peanuts, né? Virou um sopro
dentro do orçamento daquilo tudo. Você imagina implantar um SAP, né, para uma empresa, para um grupo de 8 empresas, com 80 funcionários trabalhando só na implantação, mais 80 consultores da IBM, etc. O custo para implantar a arquitetura foi ridículo. Tá? Então, se você conseguir pegar carona no projeto da moda, isso é uma das coisas que você pode... talvez essa aqui seja a dica mais quente, né? Talvez isso aqui seja a maneira mais fácil de você conseguir implantar arquitetura na sua empresa. Tá? É você conseguir convencer o pessoal que esse projeto que está na moda, seja ele, sei lá, transformação digital, automação, implantação de ERP, enfim, qualquer coisa dessa aí, se você conseguir provar que a arquitetura tem a contribuir para esse projeto, e normalmente tem, tá? Então não é mentira, não é forçação de barra, é uma das melhores maneiras de você conseguir implantar arquitetura na empresa. Tá? E uma alternativa aqui, que é uma discussão que eu tenho tido aí com os meus ex-alunos, né? Inclusive o Ronald, que está aí na audiência, né? É justamente o seguinte, será que eu talvez não consiga... Porque na imensa maioria das empresas, a arquitetura corporativa vem da TI, né? Vem da arquitetura de TI, etc. Então, a primeira arquitetura que o pessoal monta é a arquitetura de TI. Mas existe um questionamento que eu tenho feito, que é o seguinte, será que eu não consigo vender arquitetura de negócio pura para a alta administração, para os executivos de negócio, sem contar com a arquitetura de TI, de aplicações, de dados, de infraestrutura, etc.? Eu acredito que sim. Eu sei que isso acontece lá fora, aqui no Brasil é muito raro, mas eu acredito que sim. Eu acho que não tem nada que impeça você começar a implantar arquitetura corporativa de top-down, né? Do primeiro negócio, depois TI, do que o contrário, primeiro TI, depois negócio. Tá? Então, talvez, se a gente conseguir um bom discurso para vender arquitetura de negócio, como eu tenho mostrado aí, né? Mostrei aí 3 ou 4 webinars recentes, né? Quem não viu, veja lá, tá no YouTube, né? Será que eu não consigo justificar e obter patrocínio para a arquitetura, querendo implantar, né, propondo a implantação, primeiro de tudo, antes de uma arquitetura de TI, uma arquitetura de negócio? Fica aí a pergunta, né, porque eu não sei a resposta. Tá? Então, com toda sinceridade, eu não sei a resposta, mas eu acredito que seja possível. Tá? Então, eu gostaria muito de ter exemplos concretos, né, exemplos práticos aí de gente que conseguiu fazer isso, até para eu poder dizer que sim, essa é uma alternativa de obtenção de patrocínio bastante viável. Para terminar, né, gente? Então, beleza. Então, com base em todos esses conceitos, como é que a gente vai atrás, né? Como é que a gente vai atrás de obter esse patrocínio? Né? Então, eu sugiro que você faça uma espécie de planejamento de vendas, onde você comece identificando quem são os stakeholders, tá? Então, quem são as pessoas para quem eu tenho que vender o esforço de arquitetura, tá? E aí você, para cada um desses caras, você planeja o seu discurso de maneira customizada, levando em conta o efeito Bombril, tá? Então, tipo assim, cara, não vai querer vir com a lista de 100 ou 200 ou 500 benefícios da arquitetura corporativa para cada um. Para cada stakeholder, você tem um ou, no máximo, 2 benefícios para vender. Tá? Então, se você vai vender arquitetura para o diretor de marketing, você vai falar de time to market. Você vai vender para o diretor financeiro, você vai falar de redução de custos. Você vai falar para o diretor de segurança de informação, de auditoria, não sei o quê, você vai falar de redução de risco e assim por diante. Tá? Então, tipo assim, qual é o discurso que eu tenho para vender para cada cada uma dessas pessoas? Outra, encontre aliados, pelo menos para venda, o que eu falei. Você tem que, para implantar arquitetura, você tem que arrumar aliado, você tem que arrumar patrocinador fora da TI. Vamos supor que você não conseguiu fazer isso. Tente conseguir, pelo menos, um patrocinador no sentido de te ajudar na venda, no acesso. Tá? Então, tipo assim, você não conseguiu vender a ideia de arquitetura para o cara, mas o cara é suficientemente seu amigo para, pelo menos, te arrumar uma reunião com o diretor. Tá? Para que você possa vender a ideia para ele. No mínimo, consiga isso. Tá? Lembre-se, enquanto você estiver falando em nome da TI, é muito difícil você ser ouvido. Tá? Você tem que arrumar aliados fora da TI. Não tem, eu não consigo imaginar
implantação, né? Enfim, patrocínio para arquitetura corporativa só dentro da TI. Tá? É muito restrito, é muito arriscado, como eu falei para vocês, muda o CIO, né? A sua iniciativa de arquitetura corporativa vai para o beleléu e assim por diante. Tá? Depois, né? Pratique o pitch, meio básico, né? Como é que eu vou vender a ideia para o cara? Apresente, né, para ele efetivamente, né? Vá lá fazer sua reunião com aquele executivo, aquele diretor tal, e apresente por que a arquitetura é legal. Avalie os resultados e integre. Né? Tipo assim, deu resultado, o cara te deu, né? Assinou um cheque para você, te deu o apoio e ajuda que você precisava? Sim, não? Se sim, ótimo. Se não, por que não deu? Tá? No que eu errei? O que faltou falar? Tá? Iteração. Vamos para a próxima, vamos falar de novo com outros executivos e assim por diante. Tá? Então, gente, isso aqui era só para, tipo assim, apresentar o assunto, né? É aqui que eu termino, né? Então, aqui está o meu slide clássico, né? Para terminar. Tem aqui alguns links, né? O link aqui para o meu, né? Para o meu LinkedIn, se tem alguém aí que ainda não está conectado comigo no LinkedIn. Tem aqui a nossa página de recursos gratuitos, né? No nosso site, e tem aqui o link para a página do nosso curso de TOGAF, nosso curso de TOGAF Pro. Agora, segunda-feira, começa o curso de arquitetura de negócio. Então, está bem em cima, né? Mas se alguém ainda quiser fazer, pode falar comigo. O próximo curso de TOGAF, em particular, vai começar aí em meados de junho, né? Então, mais ou menos daqui a um mês. Então, estão os links todos aí. Mas, basicamente, isso é o que eu tinha para trazer para vocês, como mais dentro da filosofia do Happy Hour arquitetônico. Isso aqui é só... Até eu achei que eu não ia conseguir, né? Mas eu falei 1 hora, né? Aliás, é difícil falar menos do que isso, né? Mas, enfim, eu consegui aqui falar o que eu tinha para falar. Então, eu vou aqui interromper o compartilhamento. Tá? Pronto. E estamos aí, né, gente? Então, a ideia agora estamos no Happy Hour. Então, perguntem, critiquem, discordem, concordem. Estamos aí, né?